Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos vocês. Hoje, dia 30 de maio, o último domingo do mês de maio. E já estamos caminhando para quase meio ano em 2021. E durante esse mês, falamos um pouquinho dos nossos momentos aqui à noite sobre famílias difíceis. Quando estava e era membro da Igreja Presbiteriana de Botucatu, a Igreja Central ou a Igreja Preta, eu tive por um bom tempo fazendo um trabalho em uma das congregações que hoje é a igreja, um trabalho que foi pioneiro, que nós começamos, que se desenvolveu e depois organizou-se. E eu me recordo que no mês de maio havia uma campanha feita para conseguir levar a família até a igreja. Então, havia um painel com o nome de cada família e o desafio era conseguir levar toda a família à igreja, pelo menos em um domingo. Se isso acontecesse, havia uma chave e essa chave era colocada naquele painel indicando que a família foi para a igreja. E o verso, a parte final do texto de Josué 24:15, ele estava escrito em cima do painel. E ali dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sempre foi, por parte do povo de Deus, uma preocupação muito grande o de ter a família junto de si,
na relação de adoração, dentro da igreja, momento de culto. O desejo é de ver a família bem, porque nós sabemos que a relação com Deus é o melhor caminho, ou, de fato, é o único caminho que pode trazer o suprir das necessidades que há dentro dos nossos corações. Só em Deus, meus irmãos, há segurança para a vida de qualquer pessoa. E não é diferente na relação familiar. Eu vou ler o capítulo 24, do verso 14 até o verso de número 28 do livro de Josué. E ele diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos vossos olhos e vos guardou para todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos por meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, vos consumirá depois de ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Então, assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, ele a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Amém. Nós vamos orar. Nosso Deus, nós olhamos para a tua palavra, Senhor, e vemos como o teu povo, em tantos momentos, reafirmou confiança no Senhor e como também, Pai, deixou esta afirmação de lado. Isso tem acontecido também no nosso tempo, porque não somos diferentes daqueles que vieram antes de nós. Por isso, o alerta serve para nós também hoje. O alerta serve, Pai, para o teu povo em qualquer época, até que Jesus volte, porque somos chamados a uma vida de fidelidade ao Senhor. Guarde, Pai, a nossa vida, nos abençoe, proteja o nosso lar, as nossas famílias.
e nos abençoe nesse momento de reflexão na tua palavra juntos, aqui nesta noite. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus com coral cantando o Salmo 142, esse lindo hino. Depois voltamos. Muito bonito. Muito bonita a orquestra e o coral. Meus irmãos, verso de número 15, a sua parte final. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falar um pouco sobre isto, sobre eu e a minha casa, mas do pessoal, do coletivo ao pessoal, ou o pessoal
dentro do coletivo. A responsabilidade, ela envolve cada pessoa dentro do contexto da família. Normalmente, meus irmãos, os conflitos que existem dentro da relação familiar envolve o juízo e o julgamento que fazemos uns dos outros. Nós nos colocamos como pessoas que estão certas sempre, ou pelo menos em grande parte, e a outra pessoa, ela deixa a desejar com relação ao nosso conceito ou ao juízo que nós estabelecemos sobre situações e acabamos fazendo disso um modelo e acabamos estabelecendo uma relação de julgamento e de juízo sobre a pessoa por uma situação, às vezes, colocando-a sempre em juízo diante de demais situações, mesmo quando elas acontecem de forma diferente. Eu e a minha casa, o pessoal no coletivo. Josué foi o grande líder do povo na entrada da terra de Canaã. Moisés foi o grande líder quando Deus o usou para tirar o povo do Egito e para conduzi-lo pelo deserto. Foram 40 anos que Moisés liderou aquele povo na caminhada no deserto, e o próprio Deus disse que era um povo de coração muito duro. E nós observamos isso, como Deus agiu na vida daquele povo, não porque o povo fosse fiel, mas porque Deus foi fiel e cumpriu indistintamente a sua promessa, levando o povo até a terra de Canaã. E nós observamos, meus irmãos, que Deus é extremamente sério em tudo que ele faz. Ele conduziu o povo, e nós observamos que o povo que saiu da terra do Egito não foi o mesmo povo que entra em Canaã. Apenas Josué e Calebe foram os que entraram pelas portas da terra de Canaã. O resto pereceu no deserto por infidelidade, por desobediência e pela sua maneira de viver diante de Deus, sendo um povo que reclamou, um povo que olhou para trás, que viu a grandiosidade de Deus, mas que preferiu olhar para trás ainda, para além do que Deus houvera feito, lembrando-se apenas do tempo de escravidão e dizendo que havia saudade daquele tempo. Moisés, o próprio Moisés, que serviu a Deus com tanta fidelidade, não chegou a entrar na terra de Canaã, porque no final da sua vida, já extenuado com a maneira tão infiel, a maneira que aquele povo estava vivendo e exigindo dele, e até mesmo do próprio Deus, eles estavam sem água no deserto. Mais uma vez Moisés vai ao Senhor e pede água, e Deus diz: Moisés, vá e fale à rocha, e ela vai dar água ao povo. Moisés, pelo que mostra-nos o livro de Êxodo, ele já estava saturado de tanta reclamação. Ele vai, ao invés de falar à rocha, ele fala ao povo, ele bate na rocha, não era para ter feito isso. Na fidelidade, Deus dá água ao povo, mas diz: Moisés, você vai ver a terra, mas não vai colocar os pés nela. E foi exatamente o que aconteceu. Moisés sobe ao monte, olha, vê a terra que fora prometida por Deus, e ali ele morre e assume em seu lugar a Josué. E Josué agora tem a grande responsabilidade de conduzir o povo, passando o Rio Jordão, entrando para a terra que Deus havia prometido como herança ao povo, e teria que liderá-lo ali. E Josué assim fez, e altos e baixos também aconteceram dentro dessa caminhada. E aquilo que Deus houvera dito não foi seguido. Era para expulsar, matar, limpar a terra e possuir essa terra, e Deus faria isso. E nós vemos o primeiro vacilo acontecendo quando, depois de
terem invadido Jericó, vão para a cidade de Ai, e ali Acã se vê tentado pelos objetos que eram valiosos que ali estavam, e ao invés de deixar tudo lá, ele saqueia parte desses objetos, leva, coloca no fundo da sua tenda, cavoca um buraco em terra, coloca o tapete por cima. E em Jericó, e quando vão para a cidade de Ai, meus irmãos, eles são derrotados. E são derrotados porque Deus os leva a essa situação, a situação de infidelidade. Vamos nos lembrar, ela nunca é esquecida por Deus. Então olhamos para esse texto e pensando no eu e a minha casa, tomando o mês do lar, nós vamos ver que o pessoal, ele influencia grandemente no coletivo. E há uma responsabilidade particular de cada um de nós. Os versos 14 e 15 trazem a nós uma exortação e uma decisão, uma escolha. Josué chega a eles, Josué está no final agora da sua vida, reúne o povo e os convoca a um momento de reflexão. Vamos pensar na vida. Eu estou indo e vocês precisam pensar sobre como estarão caminhando. E ele chama a sua atenção. Vocês precisam fazer uma escolha. Ele diz: agora, pois, temei o Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Sirvam com integridade e fidelidade. Meus irmãos, é o que Deus quer que aconteça conosco. Servi-lo com integridade e com fidelidade. Com integridade, servi-lo com a totalidade do nosso ser. E com integridade e com fidelidade, não termos um coração dividido. A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Que um coração dividido não é um coração abençoado por Deus. E o que faz Josué, senão chamar a atenção daquele povo, do povo de Deus, a esta situação? Eles estavam com o seu coração dividido. E Josué chama a atenção desse povo como o grande líder que ele era. Sirva a Deus com integridade e com fidelidade. E ele diz: deitai fora os ídolos. Irmãos, aqui caracteriza exatamente a dubiedade que aquele povo estava vivendo. E nós observamos isto posteriormente, aqui no livro de Juízes. Depois nós vamos observar isso no período em que a monarquia se instala dentro de Israel, e Deus usa homens como Oséias, Amós, pessoas como Isaías, como Jeremias, para chamar a atenção do povo. Um povo que religiosamente estava vivendo bem, mas que a fidelidade e a integridade, elas não estavam presentes. Era apenas uma atitude religiosa externa, e não fruto de um coração fiel e íntegro diante do Senhor. Isso foi condenado. O começo do livro de Isaías mostra isso. Deus diz: eu não aceito as suas luas novas, não aceito as suas festas, eu não aceito os seus sacrifícios, eu não aceito a sua vida religiosa. Porque o coração de vocês está dividido. Vocês querem sacrificar, querem me adorar. Por outro lado, a vida de vocês, o coração de vocês não está em mim. Uma escolha deveria ser feita. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Aos deuses dos pais de vocês, que vocês continuam cultuando, ou ao verdadeiro e único Deus. Ele diz: a minha escolha está feita. E eu fiz uma boa escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquele período, meus irmãos, viviam em clã. Era o patriarca junto com os seus filhos, os filhos junto com os netos desse patriarca, inclusive aqueles que eram os seus servos.
E aquele que era o patriarca tinha responsabilidade sobre todo esse clã. E a decisão dele era uma decisão que implicava em responsabilidade direta e obrigação sobre todos. A escolha de Josué foi a escolha do seu clã. A escolha dele, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus netos, de todos os que estavam debaixo da sua responsabilidade. Ele diz: a minha escolha está feita. Eu e toda a minha família e toda a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Uma escolha bem feita. E o povo caminha dentro dessa escolha. Então, primeiro, uma exortação e uma decisão. Uma escolha. E essa escolha, ela é uma escolha pessoal. E diferente de Josué, que escolhia pela sua família, hoje, meus irmãos, podemos fazer uma escolha. Mas essa responsabilidade sobre toda a relação de família, ela não é a mesma. Ela já não é igual. Por isso caímos no pessoal. Hoje em Cristo, cada um de nós tem a sua responsabilidade pessoal, individual, particular. E vamos lembrar que uma escolha, ela envolve atitude e não apenas palavras. As Escrituras dizem que nós devemos amar de fato e de verdade, não apenas de palavras. Palavras, meus irmãos, elas se perdem no tempo, elas se perdem no vazio. As atitudes, elas endossam as nossas palavras. Elas endossam as nossas decisões. Elas endossam as nossas escolhas. O povo faz uma escolha. O verso 16 vai nos mostrar isso. E mais à frente também. O povo respondeu e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Eles dizem isso, nós fizemos essa escolha. Nós fizemos uma boa escolha. Longe de nós abandonarmos a Deus para servirmos a outros deuses. Mas vejam, meus irmãos, são palavras. Palavras têm que ser endossadas por atitudes. O verso 23 nos mostra isso. Aqui eles dizem: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Josué, então, chamou-os à responsabilidade. Josué diz a eles: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Irmãos, eles dizem: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Josué então diz: joga fora, abandone os deuses que vocês já trouxeram para dentro de casa. Eles trouxeram, de fato, os deuses dos amorreus, dos filisteus, dos jebuseus, dos eus, todos aqueles eus que havia como povos só. Eles trouxeram, meus irmãos, para dentro de casa. Eles trouxeram para dentro de casa deuses de proteção ao lar. Eles construíram altares, eles adoravam essas divindades. E faziam isso como se estivessem, em muitos momentos, servindo a Deus. Fez uma escolha? Vamos pensar em eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ou vamos pensar no seguinte: Senhor, abençoe a minha família? É o que todos queremos? Se é dessa forma, Senhor, abençoe a minha família. A atitude começa em mim, com o desejo e com a minha atitude de deitar fora em minha vida e meu coração tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Parar de julgar, parar de avaliar
e se tornar alguém disposto a servir a sua família, aquelas pessoas que estão junto de você, dentro dos padrões de Deus e não segundo os próprios padrões. Servir a Deus com fidelidade e integridade e não segundo o próprio conceito, como chegou o povo a fazerem muitas vezes. Quando vamos para Êxodo 32, nós vemos o povo pedindo a Arão para fazer a eles deuses que vão adiante deles, porque Moisés tinha subido ao monte e estava demorando para voltar. E eles servem aos deuses como se estivesse servindo a Deus. Irmãos, religiosidade não vale absolutamente nada sem integridade e fidelidade. Uma escolha, ela envolve atitude, envolve mudança de vida. Paulo, em Colossenses, diz o seguinte: se fostes ressuscitados em Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas lá do alto significa pensar como Deus nos ensinou a pensar pela sua palavra nas Escrituras. Passem a pensar como Deus quer que você pense. Passe a agir como Deus quer que você tenha a sua ação e as suas atitudes. Isso é preciso para nós. Meus irmãos, nenhum de nós é perfeito ou íntegro na sua totalidade. Ninguém. Por isso nós precisamos moldar o nosso coração o tempo inteiro, cada dia. Olhar para a palavra de Deus e deixarmos de ser incrédulos com relação à verdade que está revelada. Uma coisa é dizer eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. Outra coisa é, de fato, servi-lo e de fato amá-lo dentro da integridade do próprio coração. Ser fiel no coração. Porque, meus irmãos, nunca nos esqueçamos que Deus sonda a mente e o coração. Podemos ter uma atitude muito bonita e as pessoas olharem para as nossas atitudes. Mas se houver uma atitude voltada para si mesmo, para o próprio coração, para a própria ganância, ou para o próprio desejo de ser, de autorrealização, nunca se esqueçam que Deus está observando. Ele diz, não dá. Isso é um coração túbil, um coração dividido. E, meus irmãos, um coração dividido nunca agrada ao Deus Todo-Poderoso, segundo as Escrituras. Terceiro, meus irmãos, para que a atitude de fato exista, ela tem que reconhecer o senhorio de Deus sobre a própria vida. Não é dizer Deus é Senhor, mas reconhecer que Ele é Senhor sobre a nossa vida. É como alguém que não quer perder o seu trabalho e para isto reconhece a autoridade do seu chefe. O chefe diz, faça isso, faça aquilo outro. E a pessoa que está subordinada a esse chefe, que é o seu senhor dentro do trabalho, ele não deixa de fazer, a não ser que seja algo extremamente absurdo. Mas havendo coerência, ele vai e faz. E às vezes até faz alguma coisa que, segundo ele, é incoerente. Diferente de qualquer situação assim, Deus nunca será incoerente e nunca nos mandará fazer algo que seja absurdo ou que traga mal a nós ou às pessoas que estão próximas de nós. E ele não espere que Deus vá falar a você como aconteceu com Samuel, como aconteceu com Isaías, como aconteceu com Jeremias, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com José, como aconteceu com Daniel. Não vai acontecer. A revelação de Deus está pronta. Está diante de nós. A revelação do nosso Deus está aqui. O que precisamos é de coragem, tomar tempo para
estudar a palavra do Senhor e entender o que Deus está nos falando através dela. A atitude envolve reconhecimento do senhorio do Deus Todo-Poderoso. Josué morre. A liderança de Israel, ela vai mudar. E essa mudança acontece pelo próprio Deus. Quando nós observamos aqui Deus levantando juízes para liderar, governar e julgar o povo, estabelecer a relação justa de equidade entre o povo nas situações que eles estavam vivendo, os conflitos que tinham, nas demandas que existiam. E, meus irmãos, o que o povo disse aqui? Longe de nós servirmos a outros deuses. Eu e a minha casa serviremos, Josué disse, eu e minha casa serviremos o Senhor. Eles dizem, nós vamos pelo meu caminho. Josué diz, deitem fora os ídolos que há no meio de vocês. Tenham o coração em uma só direção, integridade e fidelidade ao Senhor. E eles disseram, vamos assumir esse compromisso. E, meus irmãos, Josué os chama a atenção. Verso 22 do capítulo 24. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. Diz, vocês são testemunhas contra vocês mesmos. Vocês estão sendo testemunhas de que tomaram uma decisão. Então não vai precisar de outra testemunha, vocês são testemunhas. Eles disseram, nós o somos. Ou seja, assumimos. Nós colocamos diante de Deus a nossa responsabilidade e assumimos isso. Um quarto aspecto. Nunca devemos esquecer que se estabeleceu uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. E que isso é muito sério. Verso 25. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o Senhor, ele a pôs por estatuto e direito em Siquém. E o verso 26 a 28, nos mostra esta aliança sendo renovada através daqueles atos. Irmãos, a coisa é séria. E nós observamos que as palavras daquele povo foram palavras entusiásticas. Eles estavam entusiasmados. Eles firmaram uma aliança com Deus. Eles olharam para o passado e viram no passado o testemunho do que Deus já houvera feito por eles. E se nós olharmos para trás, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, nós vamos ver um monte de lutas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Nós vamos olhar para trás e vamos ver o quanto Deus já fez pela nossa família, pelo nosso lar, pelos que são e estão ligados a nós, filhos, netos, bisnetos. Nós vamos ver, meus irmãos, o quanto Deus grandiosamente já operou. Mas somos pessoas de memória curta, infelizmente. Nós nos lembramos dos fatos, mas nos esquecemos da grandiosidade do senhorio do Senhor, de fato, na prática da nossa vida. Por isso nós temos que vigiar a todo instante. Ou seja, nós temos que a todo instante olhar para o nosso coração e falar, opa, volta. Lembra o que o Senhor fez? Opa, então vamos mudar de atitude. Há uma aliança firmada, meus irmãos, entre nós e o nosso Deus, através de Cristo Jesus hoje. E isto é profundamente sério. É grandiosamente sério. Nós estamos em aliança com Deus Todo-Poderoso. A renovação da aliança aconteceu lá. E esta renovação da aliança, ela estava apontando diretamente para a pessoa de Cristo Jesus,
que é a nova aliança entre nós e Deus. Quando Jesus institui a ceia, ele não estava apenas colocando ali um momento para que as pessoas mecanicamente vivessem no momento de culto. Ele estava, assim, para nós hoje, clareando em nosso coração, todas as vezes que participamos, de que somos parte de uma aliança. Tome a ceia do Senhor, não beber a ceia. Veja a ceia do Senhor como uma renovação da aliança todas as vezes que você participar. É aquela situação de temos uma aliança e aqui eu renovo a minha aliança com Deus através do sacrifício de Cristo naquela cruz, quando o seu sangue foi derramado. Renovaram a aliança. É sério? Sério. A aliança estava em pé, ela nunca se perdeu. E, meus irmãos, como Deus é sério, e nós nem sempre somos, o livro de Juízes mostra um povo que entra com integridade, ou pelo menos, né, entra bem com essa aliança. E que, meus irmãos, devagar ele vai se esquecendo. Deus vem exortando, chama a atenção, eles não dão ouvidos. E eles são colocados como são invadidos por outros povos e são colocados agora sob o jugo desses povos. Aí o povo se lamenta, se arrepende, Deus vem, levanta um outro povo sobre aquele povo que os subjugou, eles são libertos e agora eles estão novamente alegres diante de Deus e diz, olha, vamos continuar servindo o Senhor. Irmãos, isso acontece 7 vezes dentro do livro de Juízes. O povo desobedece, Deus chama a atenção, o povo não se arrepende, o povo vai para a escravidão. Aí o povo tem os seus olhos abertos porque estão sofrendo, se arrependem, Deus os livra. 7 vezes isso acontece dentro daquele período. Irmãos, isto é para entendermos que o Deus Todo-Poderoso é aquele que não se esquece da sua aliança e não se esquece com quem ele estabeleceu essa aliança, e isso é sério. Isso é para nós também hoje. Senhor, abençoe o meu lar. É um pedido, pedimos, principalmente na hora que o calo aperta, né? Como eu já disse uma outra vez, quando o calo aperta, a gente aguenta até chega um momento que a gente fura a botina, né? Faz um X lá do lado de fora da botina, para que o couro não aperte mais o calo e o pé pare de doer. Se temos um calo e sabemos que a botina vai apertar, o negócio já é furar a botina logo de cara e parar de sofrimento. É o que as Escrituras dizem. Sabemos, meus irmãos, que queremos a bênção de Deus, nós precisamos mudar de atitude e não simplesmente na hora que a coisa aperta, furarmos a botina para pedir socorro ao Senhor. Irmãos, uma vida que caminha com o Senhor com integridade e fidelidade, ela simplesmente continua nos momentos de dificuldade. Ela não aumenta, não intensifica-se exageradamente. Deus é sério. Eles entram no período de Juízes e sofrem. Final do período de Juízes, Samuel está caminhando por fim da sua vida, os seus filhos não eram boa coisa, o povo diz que queriam um rei à semelhança dos povos vizinhos, Samuel fica entristecido, e Deus diz a Samuel, Samuel, não é com você o problema, é comigo, porque eu sou o rei sobre eles, deles o rei. Lá está Saul, forte, bonito, vistoso, que sobressaía sobre todos.
À medida que o tempo foi caminhando, esse homem foi se esquecendo do Deus Todo-Poderoso em sua vida e cai por terra todo aquele reinado. E Deus coloca em seu lugar um homem segundo o seu coração. Pastorzinho de ovelhas, Davi, que foi o grande rei de Israel. E que no meio do caminho pisou na bola também. Que foi chamado a atenção por Deus e que, diferente de outros momentos na vida do povo de Deus, ele se arrepende, muda a sua atitude. Mas vejam que, meus irmãos, mesmo Davi não ficou impune diante do Senhor. A tristeza com a perda do filho aconteceu. Isso foi juízo de Deus. Nós observamos a caminhada do povo do Senhor daí para frente. Salomão recebe do Senhor grande bênção. Salomão só queria sabedoria, ele ganha riqueza. E não, as escrituras dizem que não houve um homem mais sábio do que Salomão, que escreveu sobre tudo, escorreu sobre tudo. Ali está um homem que fora exortado por Davi a viver segundo a lei do próprio Deus, mas que vai caminhando e vai esquecendo-se da lei de Deus. Se cerca de 1000 mulheres dentro do seu palácio e que vai servindo aos deuses dessas mulheres, tem o seu coração também corrompido e traz como consequência o reino se dividindo. E daí para frente, povos irmãos vão brigando e se caracteriza simplesmente aquilo que acontecera dentro do seu governo. O seu pai unificou. Ele levou a divisão. Irmão, veja, a atitude de cada um de nós afeta o coletivo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não basta pendurar uma chave no mês de maio, no quadro da igreja, numa campanha que ela faz. É pouco. É preciso que o pessoal aconteça, para que ele influencie o coletivo, para que através desse ato, meus irmãos, Deus abençoe ao nosso lar e à nossa família. Temos responsabilidade. Responsabilidade pessoal, responsabilidade em cada um de nós. Aí sim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa servirá ao Senhor através do meu testemunho, mas não simplesmente por querer que eles estejam na comunidade da fé, mas que seja além disso, que estejam na comunidade da fé com o coração transformado, com o coração regenerado, com o coração que viva integridade e fidelidade para a honra e glória do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. Que assim, meus irmãos, Ele nos abençoe, que assim Ele nos renove em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos orar, depois vamos louvar a Deus com o coral luz e voltamos para encerrar com a bênção apostólica. Nosso Deus, o Senhor tem chamado nossa atenção e tem nos exortado dentro da Tua palavra, Pai, a uma vida de integridade diante do Senhor, a uma vida de integridade, de fidelidade, Pai. Sabemos que é no pessoal, é no individual, Senhor, que a diferença acontece dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Porque a fidelidade e a integridade do coração de cada um de nós nos dá paz, nos dá alegria, nos dá, Senhor, segurança de vivermos bem uma vida na Tua presença. Cuide dos nossos lares, das nossas famílias, da família do Teu povo, Senhor, dos lares da nossa igreja. Guarde a cada um, e particularmente aqueles que estão com problemas na saúde, problemas financeiros, problemas nos relacionamentos. Senhor,
que lembrem-se que integridade e fidelidade é direção para que caminhem, Senhor, vendo a grandiosidade das tuas bênçãos sobre suas vidas. Senhor, isso é para cada um de nós. Isso é para mim e para cada irmão, para cada irmã, para cada um dos teus filhos. Nosso Deus, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir louvar a Deus por a luz, cantando o Aleluia. Depois voltamos para encerrar esse nosso momento juntos aqui nesta noite. Receba a bênção, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, envolva todo o seu lar e caminhe em direção a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que assim seja hoje e por todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, 5 e 8. No segundo ano de fome no mundo inteiro, os irmãos de José precisaram ir ao Egito comprar alimento. Como a fome continuava gravíssima na terra, eles precisaram retornar ao Egito para buscar mais mantimento. Era a luta pela sobrevivência. Não podiam mais esperar. José usa expedientes infalíveis para despertar a consciência culpada de seus irmãos e só então se dá a conhecer a eles. Certamente, um misto de alegria e temor assaltou o coração deles. O irmão que decidiram afastar do caminho deles estava bem diante deles, agora como governador do Egito. O medo de serem punidos os assalta. Porém, José, fazendo uma correta leitura da história, diz a eles que não foram eles que o mandaram para o Egito, mas foi Deus quem o enviou adiante deles para a conservação da vida. A maldade dos irmãos de José não anulou a sábia providência de Deus. Eles, sem saber e mesmo sendo culpados de sua crueldade, estavam apenas cumprindo um propósito maior de Deus, o propósito de fazer de José um instrumento para socorrer os povos da terra num tempo de calamidade. Precisamos olhar para a vida com os olhos de Deus e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.